Se eu te perguntasse agora, qual a diferença entre estresse e ansiedade? Na essência, dificilmente alguém saberia responder. A pessoa vai se enrolar um pouquinho. Estresse é quando eu estou estressado, ansioso é quando eu fico pensando, assim. Só que na verdade tem uma diferença que a gente precisa colocar em xeque para você entender de fato. Às vezes a gente fala, nossa, eu estou muito estressado hoje, mas eu estou muito ansiosa. E não sabemos de fato o que é. Então eu vim aqui e trouxe, anotei, fiz algumas anotaçõezinhas aqui para você entender de fato qual a diferença entre estresse e ansiedade. E quando você sentir ele, lembra que eu falei para você que uma das maiores fontes de autoconhecimento nosso é quando a gente entende e se percebe. Então eu fico ligada naqueles indícios e eu consigo, de forma muito concisa, saber o que está acontecendo. Tá, quando eu sei se eu estou estressado, eu vou ter esses tipos de sintomas. Se eu estou ansiosa, eu vou ter esse tipo de sintomas. Se eu estou ansiosa, por que eu estou ansiosa? Se eu estou estressado, por que eu estou estressado? Entender a raiz de onde vem o problema fica mais fácil da gente conseguir resolver a nossa situação. Afinal de contas, nós precisamos focar nas nossas soluções ao invés de focar nos nossos problemas. Quanto mais eu foco na solução, mais ela aparece. Quanto mais eu foco no problema, mais ele cresce, ok? Então vamos lá. O estresse, ele é uma tensão cerebral. Quando a gente fala uma tensão cerebral, é como se eu pensasse o seguinte: pegasse meu cérebro e estivesse apertando ele, tensionando ele. Então eu estou falando de algo físico, de algo que eu consigo, tangível, que eu consigo tocar. A ansiedade é uma tensão psíquica. Eu não consigo tocar, não é tangível. Então eu entendo assim, que o meu psicológico está muito tensionado, eu estou muito pressionada, está muito acelerado. E quando a gente fala do estresse, é como se eu sinto até dor muscular. Sabe quando você fala, nossa, eu tô com uma dor na nuca hoje, uma dor de cabeça? E uma coisa que talvez você não saiba é que um causa o outro. Estar ansiosa demais causa estresse, estar estressado demais causa ansiedade. Então é por isso que é bom a gente entender a raiz do problema, da onde vem isso, né? Então, a tensão cerebral que é do estresse, lembra disso, é como se eu pegasse meu cérebro e apertasse ele, eu estou tensionando, e isso é o estresse. Se eu não consigo tensionar, se eu não consigo apertar, eu estou falando de algo que não é tangível, é o meu psicológico. Então, nós estamos falando de ansiedade. Então, o estresse, por que ele causa? Quando nós não descansamos de forma correta. Sabe quando aquele dia você sente que você está muito fadigado? Nossa, eu estou muito cansado. Às vezes eu deito, durmo e acordo, dá a impressão que eu não dormi. Isso é muito sintoma do estresse. Dor de cabeça, dor muscular. Então, você precisa descansar o físico, tentar descansar a mente. E se você é uma pessoa que está assistindo já meus vídeos há algum tempo, eu ensino você a fazer gerenciamento de emoções. E quanto mais você gerencia suas emoções, menos estresse você vai ter. Principalmente, o que a gente precisa entender, vamos focar um pouquinho agora aqui no estresse, vem comigo. O que a gente precisa entender é que o estresse também, a gente pode usar ele a nosso favor. Assim como a ansiedade, nós temos ansiedade saudável e ansiedade tóxica. Nós temos egoísmo saudável, egoísmo tóxico. Nós também temos o estresse saudável. Qual é o estresse saudável, Paula? Quando eu estou em situação de perigo, eu gasto mais a minha energia, mas de repente se eu colocar você em luta com... Você está aqui agora e de repente vem um leão na sua frente. Você precisa tomar sua atitude, você vai ficar num momento estressado, te colocou em risco, te colocou em perigo, mas você vai saber como agir. De repente eu preciso correr, eu preciso utilizar esse tipo de ferramenta, enfim. Isso é um estresse saudável, no qual eu consigo tomar atitude que me deixou estressado, mas eu consegui depositar minha energia e resolver o problema. Então esse é o estresse saudável. Só que tem um porém. Nós estamos vivendo uma alta tecnologia momentânea, que cada vez mais isso está frequente, e que nós não estamos sabendo lidar com isso. Por quê? Tecnologia, celular na mão o tempo todo, e a gente acaba ficando cada vez mais estressado. Às vezes aquele momento que você podia de repente assistir um filme, ler um livro, tirar aquele momento para você, a gente fica o tempo todo no celular, vai dormir com o celular do lado, acorda, a primeira coisa pega o celular. A gente não está dando tempo para nossa mente, para o nosso cérebro, nós estamos tensionando o nosso cérebro de modo frequente. E aí que entra o estresse tóxico, aonde nós precisamos saber separar. Nossa tensão cerebral precisa de um tempo, precisa de um descanso. E por isso que nós estamos vendo que a cada dia que passa está surgindo mais e mais e mais doenças que nós estamos colocando nome. Agora tem a tal da estafa. O que é estafa? Eu me sinto cansado, fadigado, taquicardia eleva toda vez em momento que eu estou muito estressado, de dia, de repente eu sinto meu coração está acelerado. E aí as pessoas não param para respirar, as pessoas não param para ver qual é a raiz do problema. Nós cuidamos demais do nosso carro, da nossa casa. A gente precisa limpar a nossa casa, né? Você toma banho cada 24 horas, escova os seus dentes umas 3 a 4 vezes por dia,
penteio o cabelo, lavo o cabelo, seco o cabelo. E aí? Quando que você gerencia suas emoções? Quando você tira um tempo e fala, não, peraí, eu preciso gerenciar minha emoção aqui, ver o que está acontecendo. Por que eu ando estressada? Por que meu corpo anda fadigado? Seu corpo está pedindo socorro. E aí você não se dá conta disso. Seu corpo te leva, né, um causa o outro. O estresse te leva à ansiedade, a ansiedade pode te levar à frustração, frustração pode te levar a uma depressão. E aí é onde a situação complica. Então, se eu estou aqui ajudando você a gerenciar suas emoções, eu tenho N vídeos. Dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha no meu Instagram. Vai te ajudar a gerenciar ainda mais suas emoções. Cuide também daquilo que você não consegue tocar, que não é tangível, mas que te faz movimentar para todas as outras coisas tangíveis. De nada adianta você ter bens, de nada adianta você ter dinheiro, se você não tem gerenciamento das suas emoções. Você não vai conseguir usufruir disso. Partindo agora da ansiedade, que é a tensão psíquica que eu te disse, a gente vive acelerado, a gente vive agitado e a gente tende a não suportar frustrações. Eu acabei de falar para você que pessoas ansiosas demais, elas ficam tentando antecipar o futuro. Eu já falei e vou fazer uma seguinte analogia para você aqui, ó. Nós temos 3 pontos e aqui, ó, se você pensar comigo, a depressão, e aqui nós temos o momento atual e aqui nós temos a ansiedade. Então, aqui é a depressão. Quando uma pessoa está em estado depressivo, o que ela está pensando? Ela não para de pensar no que passou. Ela não para de pensar no passado. Ela fica o tempo todo olhando para o que passou, o que ela poderia ter feito de diferente, o que ela vai fazer diferente, não suportando. Mas eu não acredito que isso aconteceu, eu não deveria fazer isso, ou fulano morreu, eu não aceito. Eu, no meu estado de luto, passa de 6 meses. Um estado de luto, vem comigo agora, um estado de luto, ele é permissivo até 6 meses. Passou de 6 meses, a pessoa não conseguiu digerir o estado de luto, ela precisa de terapia, ela precisa de médico, ela precisa de ajuda. Se ela não está digerindo, ela não está conseguindo de maneira alguma gerenciar suas emoções, tá ok? Então, se eu sou uma pessoa que estou em estado depressivo, é como se fosse um ciclo. Pensa comigo, ó, aqui temos 3, né? O passado, que seria depressão. Se eu estou vivendo o meu momento atual, curtindo o meu momento atual e consigo gerenciar as minhas emoções, eu estou vivendo o presente. Ou seja, estou curtindo agora, eu me preocupo sim com o futuro, eu me planejo sim do futuro, guardo as minhas lembranças do passado, as janelas estão ali, eu reeditei elas, fez muito parte do meu momento atual, tudo que eu vivenciei serviu de escada para eu estar aqui onde eu estou hoje, então eu consigo gerenciar muito bem as minhas emoções. Se eu estou aqui, ó, vivendo ansiedade, que é 80% da população hoje, que está daqui a alguns anos serão mais, e aqui na depressão mais de 20%, e esse caso tende a triplicar nos próximos 10 anos, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Não pensa como que não vai estar complicado. Então, se a gente está aqui, ó, vivendo a ansiedade, o que acontece? Eu estou vivendo um momento futuro. Eu fico o tempo todo querendo antecipar. Se eu pego meu carro, eu fico, ai, vou chegar atrasada, vou chegar atrasada. Ai, meu Deus do céu, esse carro podia sair da frente. Nossa, essa pessoa podia ser... Você fica o tempo todo acelerado, o seu pensamento, com aquele síndrome de pensamento acelerado. E aí vai gerar frustração, porque você não controla o que o outro pensa, você não controla a chuva, você não controla o tempo, você não controla uma batida de um carro, você não controla a vida de ninguém, você quiçá controla aquilo que você quer e ainda assim a gente muda. Então, se você vive nesse âmbito aqui, ó, de pensamento acelerado, vai gerar frustração, a frustração vai te levar para depressão. Por quê? Porque se não atingiu a expectativa que você estava esperando, vai te levar para o processo da depressão. Ou seja, eu fiz algo, não atingiu a expectativa que eu estava esperando, aí você fica se remoendo. Por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu aquilo? Deveria ter acontecido diferente. Então, olha esses 3 ciclos que eu coloquei aqui para você, reavalie em qual você está vivendo. Eu estou te dando a oportunidade de você gerenciar suas emoções. Vai lá, olha os vídeos, 25 características que eu já postei para vocês, colocando a diferença entre o estresse e a ansiedade, como que a gente chega à depressão, quais são as ferramentas que você utiliza, quais são as ferramentas que você melhora a sua autoestima, a sua ansiedade, a sua insegurança. Tem tudo aqui para você aprender a gerenciar suas emoções e viver no seu momento atual. Paula, mas tem alguém que vive sempre, vive no momento atual, quem gerencia suas emoções e mantém um equilíbrio. Não existe ninguém 100% que não tenha ansiedade. Você nunca vai conseguir chegar nesse nível, porque ninguém chega, nós somos seres humanos, nós somos carne e osso. Agora você pode controlar isso, você pode ter uma harmonização. Poxa, hoje eu estou um pouco mais estressado, mas ontem parece que eu estava um pouco melhor. Peraí, qual que é a causa que está me deixando mais estressado? Qual que é a causa que está me deixando mais nervoso? Entende essa diferença? Então, se eu vivo no momento passado, eu estou vivendo a depressão. Se eu vivo no momento futuro, eu estou vivendo a ansiedade. Se eu estou em paz, eu estou vivendo o momento atual.
Ou tenta analisar qual é essa diferença, o que é o estresse, eu tô com muita dor de cabeça, meu corpo dor muscular, eu tô vivendo um momento mais estressado. Lembrando que o estresse também causa ansiedade, a ansiedade causa estresse, mas você saber separar as duas coisas vai trazer muita clareza e muito mais facilidade para você gerenciar suas emoções, tá ok? Trazendo a clara diferença para você entender do estresse para a ansiedade, lembrando que também, como tudo na vida, nós somos seres racionais e nós também, é que eu falo que tem essa diferença, né, de que o cachorro ele usa o sistema do neocórtex e o sistema límbico e o cachorro utiliza mais o sistema límbico e nós temos o privilégio de ser seres humanos e seres racionais e utilizarmos o sistema neocórtex e o sistema límbico. E aí, isso é um tema para outro vídeo, eu explico uma hora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que como nós somos seres racionais, nós somos maduros o suficiente para entender que nós temos tudo que tem um lado bom e também tem um lado ruim. E partindo deste princípio, nós falamos sobre o estresse. E o estresse também tem o lado saudável. Então, nós temos o estresse saudável e o estresse tóxico. Nós temos o egoísmo saudável e o egoísmo tóxico. Nós temos a ansiedade saudável e a ansiedade tóxica. Eu quero abranger um pouquinho mais nessa questão da ansiedade para você entender de fato o que está acontecendo com você. Nós vivemos uma sociedade extremamente ansiosa, mas às vezes a gente não entende de onde está partindo o princípio do estresse, de onde está partindo o princípio da ansiedade, porque a ansiedade vai me causar frustração e frustração vai me gerar depressão, então a gente precisa entender de fato o que é a ansiedade saudável e saber separar da ansiedade tóxica. Porque se a gente fala assim, nossa, fulano é tão ansioso, e a gente tende a levar sempre para o lado ruim. Então, por que a ansiedade saudável? Qual é a diferença? A ansiedade saudável, ela vai te tirar da zona de conforto. Se você não for uma pessoa mais ansiosa, Paula, mas isso não seria ambiciosa? Não, isso seria ansiedade. A ansiedade, ela te leva, tipo, aquela pessoa assim, não vejo a hora de ir para aquela entrevista de emprego, tô tão ansiosa, assim, uma ansiedade boa, que você fala, que legal, nossa, não vejo a hora, me preparei para isso. E chega lá e você vai para sua entrevista ou encontrar alguém. Essa é uma ansiedade saudável. Ela te tira da zona de conforto. Se você não tivesse uma ansiedade saudável, você ia ser um ser muito engessado. A ansiedade, ela nos traz saudável, ela nos traz criatividade, né? Poder de fazer diferente, de a gente conquistar algo a mais. Eu comprei um carro X, aí agora eu fico ansiosa porque eu estou trabalhando e eu quero viajar mais. Essa é a ansiedade saudável, quando ela te traz bons frutos e você consegue colher bons frutos. Quando nós partimos do princípio da ansiedade tóxica, nós falamos em diversos problemas, em diversos tipos de síndromes. E eu até anotei algumas aqui que eu quero te trazer, talvez você vai precisar lembrar de alguém que tem, ou até mesmo você tenha. E é bom você entender elas, porque assim você consegue saber de onde está vindo a raiz do problema e conseguir ter uma cura ou um gerenciamento de emoção. Uma cura que eu digo aí é um controle disso, um gerenciamento de emoção melhor, né, para você conseguir lidar com isso no seu dia a dia. Nós temos hoje vários tipos de fobias. Nós temos a fobia, né, em si, que fala, eu sou fóbico, eu entro em estado fóbico, em estado de síndrome do pânico, pensamentos negativos. Então, assim, a ansiedade tóxica é aquele pensamento que vem negativo e vem em bandos, que eu já expliquei no outro vídeo, que vem de diversas maneiras, a gente vai nutrindo e alimentando e aquilo vai crescendo. E a ansiedade tóxica, ela se torna tóxica quando ela é muito frequente. Então, hoje eu estou pensando negativo, amanhã eu continuo pensando negativo e eu estou cada vez mais me afundando e eu não consigo sair desse ciclo e isso se torna frequente, passa a fazer parte de rotina e eu começo a tomar medicamento, eu não consigo mais dormir, eu começo a deixar o outro ansioso, eu começo a trazer isso para meu relacionamento de trabalho, relacionamento interpessoal, eu começo a trazer meu relacionamento com meu marido e isso começa a virar um rolo, um bolo só, né? A gente começa a trazer isso em bandos, essas negatividades. Então a gente tem hoje a síndrome de burnout, que a gente fala sobre, é uma síndrome de ansiedade no trabalho, né, de forma profissional isso. Nós temos o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então o que é o TOC, Paula? Eu não posso deixar nada no lugar porque eu tenho TOC, eu preciso ficar arrumando. Não, olha aquilo ali me incomoda. Não, coloca um pouquinho mais pro lado direito. Não, coloca um pouquinho mais pro lado esquerdo. Começa a ficar chato, não só para você que tem a síndrome, né, o TOC, mas também para quem está perto de você. Começa a ficar maçante, as pessoas não querem ficar perto. Aí a gente fica, nossa, aquela fulana é louca.
E a gente não sabe, às vezes as pessoas não entendem que você sofre com esse toque. Então, se você sofre, é caso de terapia, de gerenciamento das suas emoções, você precisa começar a gerenciar melhor suas emoções. Quando eu falei sobre o síndrome de Burnout, é sobre o trabalho. Às vezes, nossa, no meu trabalho me deixa muito estressado. Paulo, como que eu mudo isso se eu preciso do trabalho? Ou você começa a gerenciar suas emoções e partir do princípio que se eu preciso encontrar um meio, preciso encontrar um caminho para começar a gerenciar isso e não ser sufocante, ou de fato eu vou precisar me afastar ou então buscar outro tipo de emprego se aquilo não está me fazendo bem. Lembrando que às vezes a gente acha que é no trabalho, mas parte do princípio de dentro da minha casa, numa relação com meu filho, na relação com um colega de trabalho, não tem a ver com o trabalho em si, tá? Então a gente já falou sobre aí as fobias, síndrome do pânico. Síndrome do pânico é aquilo que eu já expliquei para vocês. Como que é o sintoma, Paulo? Eu tô na rua e eu acho que algum carro vai bater em mim, ou eu vou ser assaltada. Nossa, eu tô em São Paulo. Não. E se alguém vir aqui me assaltar agora? Meu Deus. E se eu levar um tiro? E eu começo a respirar, meu taquicardia começa a ser mais frequente, a respiração começa a ficar ruim e eu simplesmente apago. A síndrome do pânico também é muito séria, todos esses são muito sérios. Então eu tô aqui falando sintomas de cada um para você entender de fato qual é o seu problema com a ansiedade. Aí nós temos aí o transtorno, né, da ansiedade generalizado, ou seja, isso se tornou frequente. Eu vivo muito ansiosa, fico antecipando muito o futuro e eu tenho um problema sério e isso já se tornou crônico, né? Eu preciso realmente de tratamento, que está iniciando com medicamento e uma terapia aí muito intensa para eu conseguir sair desse quadro de entender que nós não antecipamos e nós não escolhemos o que o outro pensa. Nós não antecipamos o futuro, eu não escolho a reação do outro, enfim, nós precisamos de tratamento aí. E depois nós temos a síndrome do esse é muito atual e muito frequente. Eu trabalho e lido com mulheres diariamente, como você sabe. É o PIB que a gente chama. É o síndrome padrão de inalcançável da beleza. Então, por que eu estou refletindo até um pouco nisso? As pessoas acreditam que ela precisa ter aquele padrão X de beleza, aonde desenvolve depois a bulimia e a anorexia, né? Então eu acredito que eu preciso ser magra igual aquela fulana, às vezes eu olho no espelho e me acho gorda, mas de fato você não tá. Isso é um problema psíquico. Lembra que eu falei para vocês, a ansiedade é um problema psíquico e é diferente do estresse, que a gente fala que é cerebral, né, é sobre a tensão psíquica. Então a gente está com essa onda de PIBs, né, dos transtornos do padrão inalcançável de beleza, e não tem nada a ver, porque nós somos seres únicos, nós somos lindas como nós somos. Ai, Paula, mas eu posso melhorar? Com certeza. Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser uma mulher MAP, de alto padrão? Gerenciando as minhas emoções, sendo mais bonita, buscando me cuidar mais, sendo mais gostosa, sendo mais inteligente. Tem tudo isso. A gente não pode negar que não. Mas cada um tem seu padrão de beleza. Eu não sou igual a fulano, fulano não é igual a mim. Cada um tem as suas qualidades. E tá tudo bem, é isso que a gente precisa buscar, esse controle. Tá? Então eu espero que tenha ficado mais claro para você aí em relação ao estresse, saudável e tóxico, em relação à diferença, né, que é um transtorno, uma tensão psíquica e uma tensão cerebral, e essa diferença do síndrome, né, de pensamento acelerado, que a ansiedade traz pra gente aí. E se você se identificou com algum sintoma, primeiro de tudo, não se existe pedir ajuda, peça ajuda. Alimente-se desses vídeos que eu tenho postado, vai te ajudar muito mesmo nas suas crises. Vai lá, assiste, volta, anota. Nada melhor do que você estudar anotando. Poxa, olha aqui, eu faço às vezes uns resuminhos, estou anotando. Quanto mais eu escrevo, mais eu consigo ter uma didática melhor. Faça isso por você. Afinal de contas, se você sentir a sua dor, você que vai ter que lidar com ela, tá ok? Beijo! Como eu posso influenciar os meus filhos ou as pessoas que convivem comigo a ter autoestima alta, autoestima elevada, autoconfiança, segurança? Afinal de contas, nós estamos aqui no MAP Mulher de Alto Padrão e eu quero te ensinar a ser uma mulher de alto padrão e assim influenciar todos aqueles que estão à sua volta. E é o seguinte, eu quero te falar uma coisinha. Na sua infância, se eu te falar assim, vamos voltar um pouquinho lá no passado, você lembra das vezes que você acertou, que os seus pais, as pessoas que estavam ao seu redor, professores, enfim, que estavam com você, parabéns! Olha, você foi muito campeão, hein? Agora eu gostei de ver.
a gente não tinha uma cultura, né? A gente não tinha, na grande maioria dos nossos pais, eles não traziam isso pra gente. Afinal de contas, talvez a gente vivesse um momento tão corrido, e até hoje nós vivemos, que os nossos pais não tinham esse hábito. Afinal de contas, às vezes os pais deles também não tiveram esse hábito. E o que eu quero te dizer aqui agora é o seguinte: por mais que os meus pais não tenham feito isso comigo, você está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo aqui comigo, de fazer diferente. Por mais que os nossos pais não tenham recebido de nossos avós e os nossos avós não tenham recebido de nossos bisavós, e assim nós estamos falando de gerações, nós podemos quebrar esse padrão familiar e fazer diferente. Paula, como que eu posso fazer isso com o meu filho? E eu vim aqui trazer algumas ideias práticas para você implantar com os seus filhos, com o seu parente, com o seu irmão, quiçá com aqueles que convivem com você. Então é o seguinte, quando alguém fazer alguma coisa, poxa, você pediu para o seu filho desenhar um desenho para você, aí você olha e fala, nossa filho, que lindo, legal. E aí você tem que fazer diferente. Poxa filho, que desenho lindo, mas que máximo que você é. Nossa, mas olha, você realmente é o meu Homem-Aranha, hein? Nossa, que legal, a mamãe amou esse desenho. Você entende que você está incentivando a criança, uma criança de seus 6 aí, né, de 3 a 12 anos, é uma criança que está aprendendo a se desenvolver na vida. Então é como se eu colocasse uma esponja embaixo da água e sugasse, a criança está sugando tudo. É como se eu abrisse um setup de computador e deixasse mandando informações, ela só está alimentando, com 12 anos ela fecha esse ciclo e ela formou a personalidade dela e aquilo que ela acredita sobre a vida. Então quando eu trago uma criança e falo para ela, olha filho, você parece isso, olha filho, você parece aquilo, vai lá, mamãe confia em você. Você traz esse poder de confiança para ele, você traz essa credibilidade que você está entregando a ele, você está colocando ele para cima, com autoestima, com autoconfiança, com segurança, você está criando um ser que tem mais autoconfiança, mais autoestima. Paula, mas uma criança depois dos 12 anos, um adolescente ou uma pessoa mais velha já se desenvolveu, isso pode mudar? É um pouco mais difícil. Lembra que eu já disse a respeito das janelas killers ou aquilo, janelas traumáticas? Eu posso reeditar ela sim, é um pouco mais difícil, é um pouco mais duro, é como se eu precisasse de mais tempo, é como aquele ditado que a gente fala, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é, mas uma hora ela vai furar, e é isso que a gente tem que fazer, persistir. É mais difícil, poxa, você já viveu a vida inteira numa frequência, e quando eu viro a sua frequência aqui na frente, logo adiante, e eu resolvo mudar o meu mindset, meu comportamento, é difícil, é dolorido, dói, mas a gente consegue modificar. Então, como que eu faço com a minha filha? Eu já te dei a dica aqui, como que eu faço com um adolescente? É incentivar ele. Às vezes a gente vê adolescentes extremamente tímidos hoje, principalmente nesse mundo de tecnologia que a gente vive. Se o meu filho fica demais no celular, eu não incentivo ele a estar numa conversa social, ou quiçá sair com os amigos, encontrar, ou então quando ele se encontra, fica o tempo todo no celular. São pessoas muito tímidas, elas não foram incentivadas lá atrás a manter esse diálogo. Poxa, eu lembro da minha educação, meu pai quando eu era mais nova, às vezes era algo que me irritava, até falava, mãe, poxa, olha o pai. Ele fazia a gente voltar e cumprimentar. Olha, você volta e cumprimenta o amigo do papai. Você volta e cumprimenta fulano, você está entrando aqui. Naquele momento a gente não entende, porque a gente é criança, afinal de contas. Nós respondemos a comandos, não é? Quando a gente é criança, a gente responde a comando. Mas quando os nossos pais fazem isso, é uma maneira de educar. Ah, mas eu estou colocando meu filho à vergonha. Não, você não está colocando seu filho à vergonha. Você está incluindo, implantando seu filho no meio social. Então hoje a gente tem que tirar essa trava. Você que é mãe, você que é pai, tem que tirar essa trava de que eu estou colocando meu filho num estado de vergonha. Não, você está colocando os seus filhos, você está inserindo seu filho no meio social, você não está fazendo vergonha. Olha filho, eu fiquei orgulhoso, você voltou e cumprimentou, você viu que fulano achou que você é lindo, fulano achou que você é muito educado, papai ficou orgulhoso de você, hein? Mamãe ficou orgulhosa. Trazer essa característica de elogio mais frente aos seus filhos. A gente precisa incentivar mais os elogios, incentivar mais a qualidade. Então, quando eu falo de que a nossa infância a gente talvez não tenha sido, eu falo talvez a gente, nós, por conta da minha geração. É uma geração atual, mas nós temos aqui agora uma geração Y, né? Geração Z que está sendo criada. E a gente percebe isso, essa tecnologia está tão envolvente que nós estamos criando crianças adoecidas. Paula, como que eu posso olhar mais para a criança onde ela não aceita que eu falo nada? Às vezes eu vou tentar dialogar e aí eu não sei mais o que fazer porque ela não me dá espaço. Deixa ela no tempo dela, e aí quando você perceber que ela te deu um espaço, vai conversar. Olha filha, a mamãe queria falar um pouco pra você aqui, fiquei orgulhosa da sua atitude ontem, ou você tá indo pra escola, eu queria te desafiar a fazer uma leitura comigo, ou de repente de você ir lá com a mamãe em tal lugar,
E aí você utiliza o benefício da troca, olha só. E aí, você lembra aquele tal coisa que você queria? Ou você está querendo guardar dinheiro para tal coisa? Então, a gente podia fazer uma troca. Você vai com a mamãe e aí eu te dou isso. É assim que lidar com o adolescente. O adolescente exige troca. Ah, Paula, mas eu tô cansada. Se você tá cansada de não tentar insistir, é aí que eu falo. Nós temos hoje diversas mães, e eu não tô aqui para julgar nenhuma mãe, mas nós temos diversas mães que colocam filhos no mundo e não sabem, não têm a paciência para ajudar a gerenciar suas emoções. Se você não teve o gerenciamento correto das suas emoções, o porquê não fazer diferente com seus filhos e aprender junto com eles? Filhos veio ao mundo para nos ensinar como gerenciar as nossas emoções. E enquanto eu não curo a minha criança interior, enquanto eu não olho para ela, eu não consigo olhar para as minhas crianças, eu não consigo olhar para o meu filho, eu não consigo ajudar ele a gerenciar a emoção dele. Então, quando eu ajudo ele, trago esse incentivo, eu estou trazendo autoestima, eu estou trazendo segurança, eu estou trazendo confiança. Você mostra para o seu filho que lealdade faz parte do processo de formação do ser humano, de educação, e que ele só vai conseguir grandes conquistas com isso. Então, tente olhar para o seu filho que seja pequeno. Se ele chegou da escolinha de repente e falou: ah, mamãe, fulano está me desfazendo de mim, fulano brigou comigo, tente olhar para ele e falar: não, filho, talvez o seu amiguinho não esteja num dia bom e tá tudo bem. Às vezes o papai e a mamãe dele brigou com ele, talvez ele não tenha papai e mamãe como você. Você está mostrando com efeito comparativo? Não, você está querendo dizer para o seu filho que papai e mamãe aqui tem paciência com você. Então você consegue trazer maior gerenciamento de emoções para a sua criança. O que a gente precisa entender é que se nós cuidarmos da nossa geração agora, da nossa criança agora, nós vamos conseguir ter gerenciamento de emoções maiores lá no futuro. Nós não vamos conseguir ter problemas tão graves quanto nós estamos vendo aqui hoje adiante. Se a gente parar para analisar, crianças entre seus 12 a 15 anos, elas aumentaram o índice de suicídio em quase 250%. É muito grave. Paula, mas definitivamente eu não sei lidar com adolescentes. Sabe por que você não sabe lidar com adolescentes? Porque você não sabe lidar com as suas emoções. Você precisa aprender de forma que seja na dor a gerenciar as suas emoções, para então gerenciar as emoções do seu filho. Ter filho é uma escolha. Ah, mas eu não escolhi, aconteceu. De qualquer forma, você teve uma escolha na sua vida. Você tinha outros meios. Ah, mas eu não tinha outros meios. Então tá na hora de você se autorresponsabilizar. Se você pôs um filho no mundo, tá na hora de você aprender a gerenciar as emoções dele, as suas emoções, e a criar filhos saudáveis para o mundo. Então, fica aí o meu conselho, a minha dica para você aprender como lidar com essas crianças e crescer com crianças com autoestima elevada, segurança, autoconfiança. Mostre ao seu filho o lado bom da vida, mas também mostre para ele sobre as perdas. Ai, mamãe, eu quebrei um brinquedo. Olha, filho, você quebrou, a consequência é essa. Não tem mais esse brinquedo, mas olha, você tem mais um monte de outros. Vamos brincar com esses aqui que você ainda tem? Assim como o brinquedo, filho, as coisas quebram, as pessoas morrem, a plantinha ela nasce, depois ela se reproduz e morre. Assim é a vida. Você consegue trazer a percepção de vida e de mundo para o seu filho, de que tudo tem um começo, um meio e um fim. E ele cresce entendendo isso. Não tente esconder dos seus filhos que somos eternos, porque nós não somos. Ah, mas uma criança não tem o direito de saber disso, Paulo, porque ela é criança. E eu falo assim, tem uma coisa que eu concordo muito com a Anne Rand, que ela fala no livro dela. As crianças, a partir dos 6 anos, elas precisam entender de forma racional e cognitiva as coisas. Então, comece a mostrar para os seus filhos o valor da vida, os princípios, as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que você acredita ser certo, aquilo que você acredita ser errado. Não deixe que ele entre para uma sociedade onde ele acredita que o que ele pensa está errado porque todos os outros pensam diferente, o que a escola exige, o pensamento dele está diferente. Dialogue com seu filho, comunique, deixe ele colocar a visão dele de mundo e aí você traz a sua visão. Ai, Paula, mas às vezes eles perguntam umas coisas pra gente que é difícil e é por isso que eu tô aqui, falando para você gerenciar suas emoções. Eu não sou mãe ainda, eu não entendo como é o amor de mãe, né? Só a gente tendo para saber. Mas hoje, se eu tivesse um filho, eu sei exatamente como eu poderia levar para um caminho melhor por conta do gerenciamento das minhas emoções. Eu acertaria 100%? Não, eu não acertaria 100%. Até porque tudo que nós fazemos
Nós estamos tentando acertar, mas quando eu falo para você sobre o nosso gerenciamento de emoções, eu tento mostrar para ele que o que ele pensa fora de uma sociedade comum não está errado, é o pensamento dele. E como ele construiu esse pensamento? Baseado naquilo que ele viu em mim, baseado no que ele viu no pai, baseado no que ele vive, no mundo que ele vive. Então não está errado. Não deixe seu filho achar que o pensamento que ele tem diferente é um pensamento distorcido, porque não é. Os seus pensamentos devem ser levados em consideração. Então ouve qualquer sinal que seu filho te der, você ouve e ouve atentamente, tentando trazer junto com ele entendimento e gerenciamento das emoções, tá ok?